Olá novamente, alunos e alunas de comunicação em redes. Estou aqui para a segunda parte do nosso tutorial sobre o GEF e nesse vídeo eu vou falar sobre a parte de estatística e como elas afetam as aparências na parte de aparência do GEF. A parte de estatística são diversos executar que você pode fazer para calcular diferentes características do grafo que o professor tem ensinado nas aulas e alguma que ele ainda vai ensinar em aulas futuras, como diâmetro de rede, em que ele calcula a distância média entre todos os pontos do grafo. Levam para ir de um ponto até qualquer outro do grafo. Calculando isso daqui, ele também calcula a centralidade de cada ponto. E essa centralidade vai ser colocada no laboratório de dados logo depois do nome de cada um dos pontos dentro do grafo. Se você exportar essa tabela, você vai ter uma nova tabela com todos esses dados, que podem ser usados para fazer análises de pontos específicos mais tarde, durante o trabalho. Outra estatística que eu vou rodar aqui, que vai ser importante para a nossa formatação, é modularidade, que ele usa os pesos e as arestas para calcular comunidades, que seriam conjuntos de pontos dentro da sua rede. Então, ele dá um número, que eu não sei exatamente o significado, mas o importante a gente vai ver daqui a pouco. Aqui na parte de aparências, como vocês podem ver, existem aparências dos nós e as aparências das arestas. E aqui nessa parte você tem 4 tipos de configurações diferentes para os nós e 3 tipos de configurações para as arestas. Os nós você pode configurar pela cor, pelo tamanho, pela cor do rótulo do nome do personagem ou de qualquer coisa que você esteja fazendo ponto, e pelo tamanho do rótulo do ponto. Para mostrar para vocês, eu vou começar pelo tamanho. Aqui você pode diminuir ou aumentar, e ele vai, quando você clica em aplicar, ele aplica em todos os pontos de uma vez. Como você pode ver, ele diminuiu todos os pontos. Na parte de ranking, você pode selecionar um dos atributos que ele calculou na parte de estatística e ranquear o tamanho de cada rótulo dependendo desse atributo. Por exemplo, ranqueando a partir de grau, que é a quantidade de arestas que cada vértice tem, você pode colocar o tamanho aqui e ele vai mudar o tamanho do nome de acordo. Esse cara aqui tem um tamanho muito maior do que esses daqui do canto, que só tem uma aresta ou duas. Similarmente, na cor do rótulo, você pode mudar ela geral de uma vez. Ou você pode ir na parte de ranking e mudar ela de acordo com as características que você tem em cada ponto. Então, vamos colocar a cor pela centralidade, por um dos tipos de centralidade. E a cor é diferente da escolha de cor na parte única, que você escolhe cor só clicando aqui e arrastando o mouse para a cor que você quer. Na parte de ranking, você pode pegar uma das cores padrões já utilizadas que vem padrão no GEF. Então, por exemplo, eu posso pegar essa distribuição aqui e quando eu aplico, ele calcula automaticamente
esse tipo de distribuição. Para mudar alguma das cores específicas que você não tenha gostado da distribuição padrão, você pode clicar 2 vezes em uma dessas setas e escolher outra das cores. Então, por exemplo, eu quero um azul claro em vez de branco. Pronto. Está horroroso, mas está visível. Então a gente já sabe que esse cara aqui no meio é o cara com maior desse tipo de centralidade devido à cor dele, do rótulo dele. Além das cores e tamanhos do rótulo, você pode definir a cor e o tamanho dos pontos. Então, indo aqui para a parte de tamanho, eu vou tirar os rótulos para facilitar a visualização. Aqui novamente, você tem um único e um ranqueado, que funciona da mesma forma. Você pode escolher uma característica, que eu vou colocar grau de novo, porque realmente não recomendo que vocês coloquem modularidade em questão de tamanho, porque eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece se você colocar modularidade. Fica meio estranho, porque isso daqui é o que esses todos pequenininhos é o que ele considerou uma comunidade só. Então ele colocou como um tamanho só. Só que começa a ter tamanhos muito grandes, tudo junto, e tamanhos muito pequenos, todos juntos, não fica um tipo de distribuição prazerosa de se ver. Eu, pessoalmente, prefiro distribuição de grau, em que é uma distribuição parecida com a vista no exemplo. Na verdade, é a mesma distribuição vista no exemplo. Só que com graus maiores aqui de tamanho. E com isso você consegue, de forma melhor, ver quantas arestas tem em cada ponto, sem você precisar ir verificar em cada ponto quantas arestas ela tem. O que é bem interessante. E você pode colocar ela. Você pode fazer isso com qualquer uma das outras características mostradas em aula. Fora o tamanho das arestas, você tem as cores das arestas, que é uma das partes mais importantes para um gráfico bem fácil de visualizar. Que você pode, novamente, você pode mudar a cor de todas as arestas de uma vez. E como vocês podem ver, ele muda já. Você pode mudar a cor de todos os nós de uma vez. Como você pode ver, ele já muda a cor da aresta junto, porque as arestas, no nosso caso, não tem ainda uma cor específica. Então, ela vai ser a mesma cor dos nós que elas estão ligando. Vocês podem também, novamente, fazer a cor ser pelo ranking. Pode escolher um ranking de cor. Por exemplo, essas cores quentes e frias. Você pode aplicar. Bem mais fácil de visualizar do que com uma cor só. Uma coisa que eu não falei também é que você pode simplesmente inverter as cores aqui embaixo. Então, se eu quero que a cor fria seja para pontos de menor grau, você pode usar essa parte de inverter e aplicar de novo os pontos. Pronto. Agora tem bastante azul e um ponto vermelho no centro do grafo. Além desse tipo de cor de ranking e único, você tem também a partição, que é muito importante, porque você pode fazer parece com o ranking aqui em cima, porém ele é melhor para ser usado em classe de modularidade, porque ele divide as características em diversos níveis. E a modularidade já é uma característica dividida em nível, que são comunidades diferentes. Então, por exemplo, usando essa paleta padrão já calculada, se você aplica isso daqui, você já de cara sabe quais são os pontos que ele acha que fazem parte da mesma comunidade.
que já facilita muito esse tipo de análise, caso seja esse nisso que o seu trabalho está focando. Além dessas cores padrão, você novamente pode clicar aqui e escolher uma cor qualquer para qualquer um dos pontos. Ou você pode vir aqui em paleta e gerar uma paleta nova. Eu recomendo que você tire esse limite de cores toda vez. Quando você tem poucas comunidades, isso daqui não afeta, porém, se você tem muitas comunidades, o limite de cores faz com que apenas algumas delas tenham cores, o que não é realmente bom. Existem configurações daqui são as configurações para gerar cores. Por exemplo, eu vou escolher esse daqui, Shades, que gera tons de cinza, tons pastéis. E aplicando de novo, temos um gráfico com uma aparência bem diferente do que estava anteriormente. Então vocês podem brincar aqui na geração de cores e ver quais cores vocês gostam mais e que vocês acham que fica melhor na parte de visualização. E assim acaba a nossa parte de aparências.